tem mais outra oportunidade. Ou morre salvo, ou morre perdido. E perdido tá o diabão com a diaboa para lá, não o The Great Omplichão. Para isso, todos os dias, eu clamo ao meu eternão. Do meu deitar ao meu levantar. Passo o dia com meu pai, falando sozinho da palavra do eterno, memorizando a palavra do eterno. Sabe o que acontece? Porque eu não vou dar o gosto para Satanás, porque ele já saiu de lá de cima e ele nos rodeia dia e noite e dia. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, que ele vai devorar esse para lá que já se perdeu, para lá que já morreram perdido para lá. Que nenhum de nós aqui que estamos vivos aqui, você que está comigo aqui, nenhum de nós se perca, que nós não somos filhos dele. Então, que nós venhamos estar nesse mesmo propósitozão, mantendo o nosso nomão escritão no livrão da vida do Cordeirão. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? E te digo uma coisa, que isso nunca mais saia dos teus lábios. Uma vez salvo, está salvo para sempre. Sim, concordo com você. Concordo com você. É igual ao casamento. Uma vez casado, casado para sempre, se os dois cuidarem. Se os dois cuidarem, se não cuidarem, já era. E se você cuidar da tua salvação, quem está te ajudando não é você sozinho. O casamento é o cônjuge, os dois. Para ir até que a morte os separe, tem que ser os dois. E aqui, ó, lembra que nenhum cônjuge obriga ninguém a respeitar, a zelar, a cuidar, não. Do mesmo jeito é o nosso Pai. Somos casados com Ele. Ele não nos obriga a nós viver em santidade. Sabe por quê? Porque nós temos um camaradão que acusa nós diante dele dia e noite e dia. Aquele que nos rodeia dia e noite e dia. Revelation chapter 12, verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is coming salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. E eu vi, Apocalipse capítulo 12, verso 10. E eu vi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. E aí? É obrigado nós? Não. Nós somos salvos pela graça. Mas é uma longa jornada. É igual ao trabalho, namoro, noivado e casamento. É uma jornada. É uma jornada. Matthew chapter 24 verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24 verso 13. O casal que perseverar até o fim, até que a morte o separe, for um vencedor. Todos aqueles que morrer em Cristo, na prática da justiça, da santificação, foi vencedor. Foi salvo. E enquanto vida tivermos aqui, que nós venhamos, com auxílio divino, porque sem Cristo nada podemos fazer, manter o nosso nome escrito no livro da vida todos os dias, alegrando o nosso Criador, o nosso eterno, o nosso grandioso eu sou. Amém? Vamos lá, ó. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras é para
nós não viver na prática do pecado, porque com as boas obras nós estamos mantendo os mandamentos do Eterno. E quando nós transgride um mandamento, que ninguém é perfeito, aí sabe o que acontece? O sangue do Cordeiro nos rime e nos purifica e nos lava de toda imundícia e de toda injustiça. Como diz a sua santa e bendita palavra, 1 João capítulo 1, verso 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que Ele faz comigo e com você. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, que esteja repreendido nós dizer que não peca. Por quê? Primeiro, né? Nós sabemos que nós peca. Agora, viver na prática do pecado é diferente isso aí. Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Mas está dizendo que não vive na prática do pecado? Não, que não peque. Porque se viver na prática do pecado, lembra, 1 João, capítulo 3, verso 8. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E lembra? Aquele que diz que, se alguém disser, 1 João capítulo 4, verso 20, se alguém disser, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Que ele esteja repreendido para lá da nossa vida. Vive na prática de mentira, mentiroso por aí afora, porque Apocalipse capítulo 21, verso 27, Revelation chapter 21, verse 27. And there shall no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Aqui, ó, na tua tradução pode estar assim, ó, aqui na eternidade, ó. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, ou qualquer que pratique abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Lembra bem, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada ou imunda, nem qualquer que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Desperta tu que dormes. Revelation chapter 22, verse 15. For we fought our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Pois fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e qualquer que ama e pratica a mentira. Ou todo que ama e pratica a mentira. Dá para você ver como é que a banda toca? E aí, ó, voltando aqui, ó, Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras não é para nos salvar, é para demonstrar que nós estamos em Cristo e Cristo permanece em nós. Lembra que lei, obra nunca salvou ninguém. Seu melhor ser humano da vida nunca salvou ninguém. De Gênesis a Apocalipse, todos que foram salvos e todos que serão salvos foi exclusivamente pela graça por Cristo. Grava bem isso. Vamos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, ó. Vamos lá aqui, ó.
Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, todos que foram salvos e todos que serão salvos até Cristo voltar, foi e será exclusivamente pela graça, por Cristo. Olha dentro dos meus olhos aqui. E aí, pegou a fita para a honra e glória do nosso Pai? Quase que me bateram por causa desse negócio de fita aí, viu? Vamos lá ver o que... Epa! Olha aqui, ó. Vamos lá, vou dar aqui esse acréscimozão aqui, ó. Aqui, ó, no Antigo Testamento, a graça é entendida como o favor imerecido de Deus, manifestado nas bênçãos que ele concede ao seu povo, mesmo diante da sua desobediência, porque nós somos desobedientes, sim ou não? Por que nós pecamos? Por que nós pecamos? Nem que seja de vez em quando, uma vez na vida ou na morte. Para com esse negócio de eu vivo pecando todo dia, toda hora, desperta tu que dormes. Aqui, ó. Aqui, ó. Pela desobediência aqui, ó. Favor, misericórdia, amor leal, ilustra esta ideia, sendo a fé a obediência dos crentes no Antigo. Não vou nem falar que é do Testamento, você já sabe, né? Direcionadas para a promessa futura de um Redentor, cujo sacrifício preanunciou, olha só, na Bíblia. E já nós vamos entrar aqui na Bíblia de novo, aqui, ó. É a manifestação final da graça de Deus. Aqui, ó. A graça é um presente de Deus que não é ganho ou merecido pelo homem, mas dado espontaneamente. É porque, ai de nós se não fosse a graça, né? Ai de nós se não fosse o nosso Cristo, né? Aqui, ó. Como descreve a bondade de Deus, a sua compaixão e o seu amor fiel e constante, mesmo que os homens falhem. Quem não falha, quem não peca, lembra? Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem, que não peque. E aqui, ó, a salvação pelo dom da graça, tipificado no Novo Testamento através de Jesus Cristo, já estava presente no Antigo, o que de Gretão Prichão? Testamentão. Aqui, ó, Adão e Eva. Deus demonstrou graça ao vestir Adão e Eva com peles de animais após o pecado original. Uma antecipação da graça sacrificial do Cordeiro de Deus, quem? Cristo. Aqui, ó. Noé encontrou graça aos olhos de Deus em um mundo de perversidade, sendo que Deus salvou a sua família da destruição iminente. Aqui nós vamos falar isso aqui, ó. Por causa da fidelidade de Noé. Aí aqui, ó. Em Gênesis capítulo 12, verso 3, aí, ó. A promessa de que em você serão, a promessa do nosso pai Abraão, abençoados todos os povos. Gênesis capítulo 12, verso 3, demonstra a graça de Deus que justifica os gentios pela fé em você. Aí lembra que quando nós temos aí os nossos vídeos aí, que eu sempre falo, né? Sempre dando aula por aí afora, que após você aceitar Cristo, a graça como seu Salvador, você já não é estrangeiro, nem gentil, nem forasteiro, nem peregrino, nem gentil, nem nada mais assim de ruim para lá. Já é filho do nosso pai Abraão, com cidadãos dos santos e da família de Deus, povo eleito, nação santa, sacerdócio de Deus. E aí,
Se a desculpa para guardar os mandamentos, porque o mandamento foi para judeu, que não foi porque o mandamento não, né? Só o sábado que foi no deserto, não, 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 não. O sábado foi na criação, Gênesis capítulo 2, verso 3. E ele é eterno. Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 66, verso 23. Desperta tu que dormes. E aqui o que está falando para nós aqui, ó? Vamos aqui, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. Vamos lá, ó. Noé achou graça diante do nosso eternão, sim ou não? Vamos lá, ó. Gênesis capítulo 3, verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, sim ou não? Vamos aqui. Quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Vamos lá, ó. Quem já figurava já o cordeiro? Quem já figurava o cordeiro? Vamos aqui, para a honra e glória do nosso Pai, vamos. Vamos aqui, ó. Gênesis capítulo 3, verso 21, ó. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Cordeiro já simbolizava quem aqui? Já figurava quem? O nosso Yeshua Mashiach, a graça. O nosso Yeshua Mashiach, ele é de eternidade a eternidade. Não tem princípios de dia, e nem hora, e nem mês, e nem ano. Ele é o quê? Ele é eterno, eterno. Ele não veio existir só quando ele veio aqui se fazer maldito no madeiro por mim e por você, não. Ele é eterno, de eternidade a eternidade. Não esqueça isso. Vamos aqui para a honra e glória do nosso Pai, vamos. Vamos aqui ver aqui, ó. Salmos, número 6, verso 4. Vamos lá, ó. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. E tem várias passagens por aí afora, de Gênesis a Apocalipse, que fala da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, da graça dele mesmo, da graça. Toda vez que ele aparece no Antigo Testamento, seja como um anjo, seja se manifestando, ele é o quê? A graça, ele é Cristo, a graça. Nunca esqueça isso. Ninguém nunca foi salvo por lei, por obra, por ser melhor ser humano, melhor mulher, pai, filho, por conhecer a Bíblia de trás para frente, o Alcorão de trás para frente, vai botando tudo no pacote só, assim, ó, nada. Sempre, todos que foram salvos e todos que serão salvos, foi e será exclusivamente pela graça, por Cristo. As nossas boas obras é para nós guardar os mandamentos do nosso Pai, viver na prática da santificação e sendo grato à graça, porque nós somos salvos pela graça, casado com a graça, então nós temos que ser fiel à graça até o fim, amém? Se morrermos, como no casamento, até que a morte os separe aqui na terra, mas com Cristo, até que a morte da carne, a morte carnal, porque o Espírito é o que vivifica. A carne torna ao pó, do pó veio, e ao pó tornará. E o Espírito, o fôlego de vida, tornará para Deus. E quando for ressuscitado, Deus nos transformará em um anjão lindão e você que é a anjona, lindona e maravilhosona. Amém? Vamos lá, para o glória ao nosso Pai. Aqui, ó. Salmos, número 63, verso 3. Aqui, ó. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. A tua graça. Ou seja, a graça veio existir só no Novo Testamento? Não. A graça, lembra? Hebrews, chapter 13, verse 8. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Vamos lá. Meus irmãos, mais duas leiturinhas aí para nós fazermos aqui o fechamento do vídeo com chave de ouro. Lembra o que nós lemos aqui anteriormente? Que o quê? Que a graça alcançou quem? O nosso pai Noé. Sim ou não? Nosso pai Noé e o nosso pai Abraão, sim ou não?
Gênesis capítulo 6, verso 8, nosso pai Noé achou graça diante do Eterno. E agora olha o que a palavra do nosso pai fala para nós aqui, ó. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 9. E é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que hoje da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, eu tenho fé, fui salvo pela graça mediante a fé. Porque com a fé, creio que Deus existe e aceitei a graça. As boas obras para testificar que eu estou sendo a graça, que eu estou sendo grato à graça, porque eu já estou salvo. Eu não guardo mandamentos para me salvar, não. Eu guardo mandamento porque eu já sou salvo. E por estar salvo, ser obediente à graça, ser grato à graça, é que eu guardo os mandamentos, não para me salvar. Porque mandamento não salva ninguém. Obra não salva ninguém. Ser o melhor homem, ser a melhor mulher, não salva ninguém. Pode conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, nada disso não nos salva. Quem nos salva é a graça. E, por ser salvo pela graça, guarda os mandamentos. E por ser salvo pela graça, guardando os mandamentos, é a prática das boas obras e não vivendo na prática do pecado. Pegou? Desperta do que dorme. E sempre a salvação foi e sempre será pela graça. Todos que foram salvos pela graça. Todos que serão salvos pela graça e nada mais. Não por mérito, não por obras. As obras é consequência da salvação. É o aperfeiçoamento para manter a sua salvação. Amém? Se quiser distorcer, pode distorcer por aí afora. Meus irmãos, antes de nós fazer o fechamento do vídeo aqui, a vocês, pais, eu aconselho a vocês. Mensagens aos jovens, de Ellen Goldwhite. Eu aconselho a vocês, pais, e vocês, filhos, que já têm idade que possa comprar. Dizem que se conselho fosse bom, não se vendia, não se dava. Vendia e por muito dinheiro. Só que esse aqui não é muito dinheiro não, tá? Mensagens aos jovens. É edificante. Pais, eu aconselho a vocês a comprarem. Eu aconselho a vocês a comprarem. Amém? Mensagens aos jovens. Inscrito por Ellen Goldwhite. Se quiser sorrir, desdenhar, pode sorrir por aí, que a gente já está acostumado com isso. Mas bem-aventurado é aquele que crê. Amém? Vamos lá, ó. Gálatas capítulo 3, versos 6 ao 9. Por quê, ó? E é o caso de Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que hoje da fé é que são filhos de Abraão. E o que mais? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Após você aceitar Cristo como seu Salvador, você já não é mais judeu, você já não é mais gentil, nem forasteiro, nem peregrino. Você já é o quê? Você já é judeu espiritual. Filho de quem? Do nosso pai Abraão. E o que mais? Vamos ver o que a palavra fala. Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estaveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Por quê? Porque já não somos mais o quê, ó? Deixa eu cumprimentar, ó. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Por isso que o mesmo Espírito, o qual o Espírito? Espírito Santo. E aí, que isso nunca mais saia dos teus lábios. Deus sonda o coração, roupa não salva ninguém. Deus, até o nosso corpo vai ser transformado, de quem for salvo. Imagine que toda pessoa que fala isso, o corpo é meu, as regras é minha, Deus não quer saber do corpo, porque Deus não quer esse corpo. Os que vão ser salvos vai ser transformado, vai receber um novo corpo, mas a pessoa não se inclui no grupo dos salvos. A pessoa que anda com esses linguajares malditos por aí afora, não fala assim, ó, o meu corpo, aprende com o Degretão Prichão aqui, não é perfeito, é pecador, não, que eu não sou filho de Satanás. O meu corpo aqui, ó, eu morrendo antes de Cristo voltar, eu vou ressuscitar, para me ver o meu corpão assim, ó, ser transformado, e eu ser assim, ó, porque, já imaginou?
Rapaz, o Degratião Pritão não é feio, não. Imagine, quem já é feião vai ser um anjão bonito.